Existe um esforço na direção da autoiluminação que todos nós podemos e devemos fazer. Agora é preciso reconhecer que esse esforço se dá em etapas ou em estações muito específicas. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre o esforço na direção do crescimento, do desenvolvimento da nossa espiritualidade ou no aperfeiçoamento de algum aspecto da nossa vida. Muitas vezes, nós queremos nos aperfeiçoar, queremos a felicidade, queremos conquistar novos patamares de realização e nada de errado com isso. Todos esses anseios são legítimos e importantes. Não tem nada de errado com a gente almejar a felicidade real. Não aquela felicidade passageira, não os prazeres, mas a felicidade real. Termos uma vida com significado, termos uma vida com propósito. E quando nós estamos nesse ensejo, precisamos lembrar que a concretização, a realização desse objetivo nobre, quando apontado efetivamente para coisas corretas, nós não realizamos isso da mesma forma em todas as situações, em todos os momentos. Às vezes a gente olha uma pessoa que está trabalhando também na direção da própria felicidade e essa pessoa ela se comporta de uma maneira, ela vivencia experiências que são diferentes das nossas. E a gente olha para a gente vive uma situação completamente diferente, às vezes com mais dificuldades, com mais problemas, às vezes com menos dificuldades, com menos problemas do que a outra pessoa. E entender essas nuances, essas diferenças, nos faz reconhecer que o esforço iluminativo, a busca da felicidade real, se dá através de estações. Estações. Que a gente pode comparar as estações da vida. Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. O que significa isso para a gente? Que alguns de nós estamos vivendo a primavera. Outros podemos estar vivendo o verão. Outros podemos estar vivendo o outono. E nós temos alguns de nós que estamos passando por invernos. Cada estação oferece um programa específico para que, aprendendo as lições que aquela estação nos convida a ter, nós possamos avançar para a seguinte. Porque se existe uma coisa que é verdade nas estações e no nosso processo evolutivo, na busca da felicidade, é que, vencida uma etapa, chegada ao fim de uma estação, outra virá. Depois do inverno, sempre vem a primavera. Depois de uma dificuldade, sempre vem uma oportunidade. Mas para que a gente possa passar por essas estações, na nossa vida, existe algo diferente daquilo que acontece nas estações do ambiente. No ambiente, na natureza, as estações se sucedem em um ritmo perfeito. Mas na nossa vida nós precisamos aprender a lição que aquela estação está nos convidando a internalizar. Nós precisamos realizar a tarefa que aquela estação específica está nos pedindo. Vou usar a metáfora das estações da natureza. Alguns de nós podemos estar passando pelo inverno. E o inverno não deve ser encarado como sendo um momento de punição, de castigo divino. Pelo contrário, o inverno é uma estação importante em que nós somos levados à lição da seleção, de ficar com o que importa, de voltar à essência. Pelas dificuldades, limitações, escassez que muitas vezes o inverno caracteriza, ele nos convida a selecionar aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, a gente voltar para as bases e ficar com aquilo que realmente é importante. E ao reconhecer isso, nós temos sementes. A gente entende o que é importante, valores, princípios, recursos,
que são importantes, aquelas são as sementes, que se a gente identificar, a hora que chegar a mudança de estação, porque depois de todo o inverno vem uma primavera, nós vamos para as lições da primavera. De posse das nossas sementes, a primavera traz lições diferentes do inverno. A primavera nos convida a semear, a aproveitar as oportunidades, a entender que existem elementos que favorecem os nossos sonhos, os nossos objetivos. Algumas pessoas podem estar na estação do inverno, outras podem estar na estação da primavera, de oportunidades. Mas é preciso que a gente traga essas sementes, essa seleção daquilo que é essencial, do que nós realmente queremos, do que nós buscamos, dos nossos valores íntimos, a fim de que a gente possa aproveitar a estação da primavera, com as suas oportunidades de começar um novo negócio, de começar uma nova postura diante da vida, de começar um novo hábito, de estabelecer um relacionamento em novas bases. Essas são as oportunidades da primavera. Depois da primavera vem o verão, em que nós precisamos proteger aquilo que a gente começou a semear. Porque tudo aquilo que a gente semeia, assim como quem tem horta, quem já teve a oportunidade de plantar uma horta, um jardim, sabe disso. Basta você ir lá, selecionar a melhor semente, o melhor adubo, e aí você colocar uma mangueirinha que agoa no tempo certo, você planta e larga? Óbvio que não. Vai crescer erva daninha, mato, os bichos podem começar a consumir aquilo que está nascendo. Ou seja, nós precisamos proteger aquilo que está nascendo. E essa é a grande lição do verão. O verão nos pede uma atitude, uma postura, atividades diferentes daquelas que são requisitadas pelo inverno e pela primavera. E aí surge o outono, que é o do compartilhar, que é o de multiplicar, que é o de externalizar aquilo para as outras pessoas, aquilo que já está adquirido e que pode ser até um hábito. Por exemplo, uma atividade, um talento que a gente desenvolva, um livro que a gente escreve. Tem a fase do inverno, tem a fase da primavera, tem a fase do verão e tem a fase do outono, da multiplicação, do compartilhamento. Cada estação pede uma postura diferente, pede um conjunto de atividades específicas e nós precisamos identificar em qual estação da vida nós nos encontramos, a fim de que a gente possa fazer aquilo que a estação está nos pedindo. Porque não adianta, por exemplo, a gente fazer a coisa certa na estação errada. Não adianta a gente semear se a gente está no inverno. Não adianta a gente tentar selecionar, restringir, limitar, se nós estamos no outono do compartilhamento. Quando nós entendemos qual é a estação da vida em que nós nos encontramos e o que ela nos pede para realizar, nós assumimos um estado de paz. Não é de inação, mas é de tranquilidade, de entender que está tudo certo. É assim, eu estou passando por essa fase, ela está me pedindo isso, eu vou fazer o que ela me pede. E eu sei que aproveitando isso, agindo de maneira adequada nessa estação em que eu estou da minha vida, as próximas vão se suceder num caminho constante de crescimento, de aprendizado, de aperfeiçoamento na direção da nossa felicidade real. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, ou os versículos, estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados, para que venham da face do Senhor tempos de refrigério. Emmanuel intitula o seu comentário Estações Necessárias. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos.
enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atinge de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Uma bela página de Emmanuel, nos mostrando a sequência, as estações pelas quais nós inevitavelmente temos que passar no caminho da felicidade real. E a proposta para a gente hoje, o nosso desafio, o nosso convite, é que você reflita. Em que estação da vida você se encontra? O que essa estação está pedindo a você? Em termos de realização, em termos de aprendizado, em termos de resignação, em termos de seleção, em termos de compartilhamento, o que é que a estação da vida pela qual você está passando pede para você? Deixa nos comentários que estação você está. Primavera, verão, outono, inverno. A consciência dessa estação e do que ela nos pede vai fazer com que nós possamos agir com mais tranquilidade e efetividade na busca da felicidade, do crescimento, do desenvolvimento. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!